Diga aí, galera, voltando aqui para mais um vídeo. Esse é o segundo vídeo desse curso de introdução a banco de dados para o web. E aqui eu vou falar rapidamente um pouco sobre o histórico, né, dos bancos de dados, né, dos sistemas gerenciadores de banco de dados, e já dar uma introdução aí como eles estão aí trabalhando juntos, né, como é que eles podem trabalhar juntos, como é que funciona um pouco dessa arquitetura, né, de bancos de dados se comunicando com sistemas web, tá bom? Então, para começar, é interessante a gente entender um pouco da história que nos leva a entender também os vários tipos de bancos de dados que existem, né? Houve uma evolução, né, desses bancos de dados ao decorrer do tempo, né, das décadas. E aqui a gente tem alguns dos exemplos, né? Mas primeiramente vamos lá ao conceito, né? Banco de dados são um conjunto de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares ou coisas, né? Então a gente tem aí um pouco do conceito de dado, né? Que armazena uma informação sobre um ente, sobre alguma coisa, e como é que a gente pode organizar essas informações juntas, né? Então, quando a gente fala de banco de dados, estou falando não só de um dado, mas de vários dados que estão, de alguma maneira, organizados ali para ter algum sentido, fazer algum sentido. Então, os bancos de dados são coleções organizadas, né, de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido, né, informação e dar mais eficiência durante a pesquisa ou estudo. Então, antigamente, nos primordiais, nos primeiros sistemas, os dados eram armazenados em arquivos, né? Então, arquivos tradicionais mesmo. E aquilo era muito difícil, né? Você fazer uma recuperação de informação ali dentro, porque não tinha nenhuma estrutura, eles não tinham nenhum relacionamento, era muito difícil eu fazer essa busca. Então, no decorrer dos anos, né, foram surgindo novos bancos de dados, como os bancos de dados hierárquicos e os organizados em redes, que são basicamente um banco de dados onde você tem uma dependência de um dado com o outro, né? E eles são organizados dessa maneira, né, com interligações, uma certa hierarquia, né, entre eles. Já nos anos 80 surgiram os bancos de dados relacionais, que são os bancos de dados que são mais utilizados até hoje, né? São bancos de dados que são estruturados em tabelas, né? Eles são organizados como se fosse com tabelas, onde você tem atributos, né? Cada linha daquela tabela você tem um registro daquele ente, né? E a gente consegue fazer uma relação entre eles, e é o banco de dados que a gente vai estar trabalhando mais aqui dentro desse curso, tá? Existem outros, né, que foram evoluindo, né? Outras alternativas que são os orientado a objeto, né, com a chegada do paradigma das programações, linguagem de programação orientada a objeto. Então, foi criado uma abstração onde você pode armazenar, né, os dados da mesma maneira que você programa, né, como se fossem objetos lá dentro. E tem um meio termo, os bancos de dados objetos relacionais, tá? Então, foi uma outra possibilidade, tá bom? Então, recentemente, né, a gente surge também um banco de dados, aqui a gente já falou, né, os arquivos, os bancos de dados relacionais, tanto os hierárquicos quanto os relacionais, tá? E surge também agora recentemente, né, os bancos de dados NoSQL, que aí é uma categoria de banco de dados que surgiu justamente para lidar com requisitos de alta escalabilidade, né, de você atender alta demanda de dados, né, eles perdem um pouco na parte de você ter um dado mais fidedigno, né, porque ele trata com muita informação, velocidade de informação, mas assim, não vai ser o nosso foco desse curso introdutório. Mas assim, um grande banco de dados que é utilizado, que obedece essa arquitetura, né, NoSQL, esse tipo é o MongoDB, né? Então, hoje em dia você consegue encontrar diversos cursos sobre o Mongo, também é interessante depois desse curso e tentar estudar um pouco ele para poder se atualizar. Mas os bancos de dados relacionais vão ser o foco, né, do nosso trabalho aqui dentro, tá? Aqui é um infográfico, né, que mostra a importância, né, que a gente tem que dar a esses dados, né, esse armazenamento, e que cada vez mais a gente entende que ele realmente é o novo petróleo, né, a, as grandes empresas, as maiores empresas do mundo hoje fazem dinheiro
com base nesse recurso, né, que é a informação, que são os dados. Pra você ter ideia, né, a quantidade de informação que hoje temos, né, no mundo inteiro, na internet, já chega a casa, né, de 40 zettabytes, né? Então aqui tem uma escala, né, de o que significa um zettabyte, que são 1000 exabytes. Um exabyte significa 1000 petabytes, que são 1000 terabytes. Então é muita informação, né? Para você ter ideia, seria o equivalente a uma pessoa na Terra, né, tweetar por 100 anos, né? Então, assim, todas as pessoas na Terra tweetarem por 100 anos. Então, é muita informação, tá? Então, os bancos de dados já surgem para a gente poder organizar. Como é que eu, num universo, num mar de informação como esse, como é que eu consigo recuperar as informações de maneira rápida, precisa, segura, né? De maneira que não haja repetições ali dentro. Então, os sistemas gerenciadores de banco de dados, eles surgem para isso, para fazer com que a gente consiga manusear e interagir com esses dados, armazenar de maneira mais segura e correta. Então, aqui só para a gente entender um pouco o que são os dados, né? Como a gente falou, né? São armazenações de informações de alguma entidade, tá? E quando elas começam a fazer parte de um certo grupo, elas começam a virar informação, tá? E quando a gente interliga ele com outros, a gente gera conhecimento, a gente pode transformar isso em ideias, né? A partir desses conhecimentos. E a sabedoria seria a interligação dessas duas ideias. Então, aqui é um gráfico que a gente coloca para mostrar a importância, né, dos dados e do melhor tratamento deles, porque se eu não tiver um sistema que nos ajude a transformar esse dado em sabedoria ou ideia, conhecimento, isso fica muito complicado de fazer de maneira manual. Então, os sistemas gerenciadores de banco de dados, eles surgem para nos ajudar a resolver esse problema, tá? Então, os bancos de dados, eles vem evoluindo com os sistemas, né? E a web, né? Dentro desse ambiente de internet, ela veio para complementar, né? São serviços que se complementam e se interligam, né? Nesse armazenamento de informações da web. É interessante ressaltar que a internet é diferente da web, né? A internet realmente é aquela rede mundial de computadores, e dentro dessa rede mundial de computadores, vários serviços são executados ali dentro. Por exemplo, que a galera que gosta de games, os jogos, elas utilizam a internet, a web. Quando a gente fala de web, a gente está falando das páginas web, né? Da troca de informações dentro desse contexto de páginas e sistemas da web, tá? Que surgiu desde 1990, né? O criador das páginas web, do www e do protocolo HTTP, né? Foi o Tim Berners-Lee. A gente vai falar um pouco sobre esse protocolo, que é como essas máquinas conseguem trocar informações, né? Então, como eu falei, a internet, ela é essa rede gigantesca que dá suporte a diversos serviços, né? Então, as páginas são um serviço, os games são outro serviço, vídeos, VoIP, né? Voz sobre IP também é outro serviço. E os bancos de dados também funcionam dessa maneira, né? E-mails também. Então, são vários serviços que rodam dentro da internet, tá? Aqui eu coloquei um gráficozinho para tentar explicar mais ou menos como é o fluxo que funciona quando a gente está acessando um sistema web, uma página web. Então, o usuário, né, ele através do seu dispositivo, seja ele computador, tablet ou celular, ele tem um navegador lá dentro e ele vai fazer acesso a uma página, tá? Então, através desse navegador, ele vai fazer um requisito de uma página HTML, né, que é justamente o formato das nossas páginas. E essa página, ela tá em algum canto, né, na internet, né? A gente fala que ela está em algum canto na internet e normalmente ela está armazenada em um servidor. Então, como é que essa página que está nesse servidor vai chegar, né, ao usuário? Então, para que isso aconteça, ele precisa que essa máquina servidora esteja pública, né, tem um IP público, ela consiga ser acessível, seja acessível, e tenha também instalada nessa máquina servidora um software que a gente chama de servidor HTTP, porque é ele quem vai enviar não só as páginas, mas também como outras mídias, né, como vídeos, imagens. Então, esse servidor HTTP, aqui tem uma marca de um servidor, né, um modelo de um servidor,
um exemplo de um servidor HTTP, que é o Apache, que é bastante utilizado, tá? Então, esse servidor, esse software, servidor HTTP, instalado nessa máquina servidora, que tem um IP público, vai poder enviar esses arquivos HTML, imagens e vídeos para os clientes aqui no navegador. Então, o usuário faz uma requisição através do browser, do navegador, e ele, quando você digita www.google.com, então é enviado um GET, né, um comando GET. Esse comando GET justamente já faz parte do protocolo HTTP que o Tim Berners-Lee criou, né? Então, ele está fazendo um pedido de uma página HTML que está nesse servidor. Então, o servidor vai responder, se o servidor Apache reconhece essa linguagem HTTP. Então, tanto o servidor fala HTTP, quanto o cliente HTTP, navegador, fala HTTP. Então, eles estão se comunicando, pedindo uma página index, e o servidor vai devolver essa página com o conteúdo, né? Isso faz parte do protocolo. E agora, onde é que a gente entra nisso, né? Nós, como desenvolvedores, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente produz essas páginas HTML? Como é que a gente transforma ela em sistemas, né? Então, nós, desenvolvedores, né, vamos, através do nosso computador e um editor de texto, coloquei o Blog Notes, que é o mais simples, mas a gente utiliza normalmente IDEs de desenvolvimento, que são mais ferramentas mais indicadas para isso, como, por exemplo, o Visual Studio Code, tá? Ou Sublime. Então, a gente cria esses arquivos HTML dentro do nosso servidor, no nosso computador local, tá? E depois que a gente cria esse arquivo HTML, a gente utiliza uma ferramenta como o FTP ou DSCP, que já é um outro serviço que roda na internet, para o envio desse arquivo do meu computador local para o servidor, né, a máquina servidora, lá no servidor HTTP, servidor Apache. Então, é assim que funciona o fluxo. E uma vez que esses arquivos HTML podem evoluir para, por exemplo, um arquivo não HTML, mas PHP, por exemplo, né, a gente vai poder ter acesso a banco de dados, que é um outro serviço que pode estar instalado dentro dessa máquina servidora ou até em outra máquina. Então, a gente consegue fazer acesso a esses bancos de dados. Então, aqui a gente tem um ambiente, como funciona, quais são os protocolos, quais são as linguagens, quais são as tecnologias que a gente vai estar utilizando, né, para poder criar esse sistema web, tá? Uma vez falado sobre isso, tá? Falar esse universo aqui de páginas, clientes HTTP, servidores HTTP, banco de dados, nossa primeira prática, né, vai ser justamente isso, criar uma página dentro desse ambiente web, colocar dentro de um servidor HTTP e fazer esse fluxo aqui que a gente descreveu, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai comentar um pouco mais sobre essa prática e desenvolver ela com vocês, tá bom? Valeu!